Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Andrea, vou estar junto com vocês aí nessa atividade. Trabalho na diretoria da PRS e estou aqui com imenso prazer recebendo o Jader Pitin para conversar hoje com a gente sobre risco de suicídio e como a gente manejo clínico, né, baseado em evidências do risco de suicídio. Tá? O Jader é psiquiatra da infância e adolescência, é mestre em psiquiatria pela URGS, é pesquisador do Programa de Depressão na Infância e na Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, bem-vindo, Jader. É um prazer para a gente poder te ouvir de novo aí. Tudo contigo. Tá bem, pessoal, Andréia, obrigado. Imagina, pessoal, as perguntas podem ser feitas pelo chat e no final o Jader vai responder e comentar o que tiver por ali. Tá bom? Boa atividade para nós, Jader. Obrigada mais uma vez. Tudo contigo. Obrigado. Obrigado, Andréia. Eu agradeço aí o convite à PRS mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, do que a gente vem estudando nos últimos anos. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Um momentinho. Que aí vocês estão conseguindo ver a apresentação, certinho? Sim, certinho. Tá bem, então tá bem. Pessoal, é o seguinte, né? Hoje, essa apresentação, ela vai falar um pouco mais, né, sobre o manejo clínico, o manejo mais voltado para profissionais de saúde mental, né, psiquiatras, psicólogos. Eu sei que algumas pessoas que se inscreveram não são da área diretamente de saúde mental, mas eu acredito que também vão poder acompanhar. E qualquer coisa fica no final aí as perguntas, né, para a gente poder discutir. A ideia como estamos no Setembro Amarelo, né, eu acho que nunca é demais nós conversarmos um pouco sobre o tratamento, sobre a abordagem de situações, né? Isso a gente chama de prevenção indicada, né, que é quando um grupo que já está com algumas sintomas de suicidalidade recebe uma abordagem, que é pelos profissionais de saúde mental. E eu acho importante que nós possamos revisar incansavelmente tanto evidências quanto coisas que não têm evidências, para a gente poder dar uma melhor abordagem para os pacientes que estão em risco de suicídio. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho, né, dar uma pincelada da epidemiologia, falar de fatores de risco e proteção, que faz parte da avaliação eficaz, como determinar o risco, fazer aquela abordagem inicial e quais são as intervenções terapêuticas que temos evidências aí para risco de suicídio no momento. Suicídio, vocês já viram algumas vezes aí que é uma das principais causas de morte, né? Tem mais de 800 mil suicídios no mundo anualmente, 15% desse total em jovens, né? Cerca de 11,2 mortes por 100 mil habitantes, um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, 13ª causa de morte, e em jovens é a segunda no mundo, no Brasil a terceira, né? Vejam aqui que várias outras doenças que matam, né, mas suicídio que não é uma doença, né, um acontecimento, é uma causa de morte que pode ser prevenida. Então, por isso que nós estamos aqui conversando sobre esse desafio que é prevenir, né? Quanto às tendências, pegando aqui os dados do Global Burden, assim, a gente tem lá dos anos 90 para 2019, né, uma trajetória no mundo de redução, graças aos países asiáticos que reduziram as suas taxas ao longo dos anos, uma tendência nos Estados Unidos de um aumento leve, né, e o Brasil relativamente estável, numa taxa ali mais ou menos de 6 mortes por 100 mil, né? Enquanto o Rio Grande do Sul, que é o estado onde mais tem suicídio, então nada mais do que falarmos aqui no Rio Grande do Sul sobre isso, em que a taxa já é maior que a taxa global, que gira em torno de 10,9. Então, é importante, né, um centro geográfico importante relacionado a suicídio no Brasil. E a pandemia, né? Ano passado a gente falou sobre riscos na pandemia, o que poderia representar. Mas e aí? Né? Já temos alguns dados desse período de pandemia. Alguns dados preliminares mostram o seguinte, mostram diminuição de suicídio, né? Tanto um estudo do Lancet, que analisou 12 territórios em diversos locais, inclusive aqui ele pegou territórios aleatórios, aí tem alguns territórios brasileiros aqui, que são algumas cidades, Maceió e Botucatu, e também um outro estudo que é uma comunicação, né, que ele fez o seguinte, ele acompanhou qual seria a tendência de suicídios esperada e qual é a taxa que realmente aconteceu durante a pandemia e mostrou uma redução. E aí nós nos perguntamos, tá, mas por quê, né? Existem algumas hipóteses, assim, né? Uma delas é que, bom, algumas pessoas que morreriam por suicídio morreram por Covid, né? Outra hipótese é que existe uma maior
fala sobre saúde mental, né? A gente está falando mais sobre saúde mental na pandemia. Uma hipótese também que se aventa aqui é que há também uma maior oferta até de atendimento online, né? Se disseminou atendimento online e mais pessoas puderam receber. Outras pessoas que com o isolamento acabaram recebendo mais atenção também de familiares para situações de saúde mental. E tem uma outra coisa que é uma causa comum, né? Está todo mundo todo mundo no mesmo barco, né? Com a questão da pandemia, e que isso gera um senso de enfrentamento coletivo que talvez poderia diminuir a desesperança. Interessante. Mas uma coisa importante, a gente já tem aqui lá da pandemia de 1918, da gripe espanhola, que também houve uma redução durante a pandemia, né, de suicídios. Esse aqui é um estudo bem antigo, né, que demonstra esses achados anteriores, e que depois um aumento. Então a gente tem que ficar de olho agora no pós-pandemia, principalmente. Não sabemos o que esperar, por isso que também é importante falarmos, né, sobre as questões de suicidalidade aqui. Pensando também que existem, além das mortes por suicídio, que são a minoria, né, temos outros fatores. Aqui nós temos um estudo lá de 2019, né, com 59 países de baixa e média renda, que utilizou questionários escolares e que mostrou, isso foi mais de 200 mil adolescentes em vários países, que a taxa de ideação plana e de tentativas gira em torno de 16, 17%, bastante alta, né? Então, fenômenos da suicidalidade, que também impactam muito a qualidade de vida e saúde mental, são muito frequentes, né? E muitas pessoas que estão numa ideia de suicídio, plano de suicídio, estão em sofrimento, né? O quanto isso tira de saúde das pessoas, né? Não somente a morte, que é um desfecho duro, que a gente chama, né? Mas esses desfechos também mudam qualidade de vida. E aí, eu acho que um primeiro ponto para falarmos sobre abordagem, né? É nós falarmos de um espectro suicida, né? O suicídio, ele se divide, né, em fenômenos de autolesão sem intenção suicida, que podem ocorrer e podem progredir para a intenção suicida. Ideação propriamente dita, que aí nós temos um desejo mais passivo de morrer, mas sem fazer algo contra si. A ideação sem um método, a ideação com um método, a ideação com um plano, e aí a tentativa de suicídio, que é propriamente qualquer ato, mesmo que a pessoa não tenha um ferimento, mas é qualquer ato contra a sua vida, com o intuito de tirar a sua vida, e o suicídio propriamente dito. Nesse sentido, eu sempre trago isso, né? Os termos não aceitáveis, ainda na literatura mesmo, né? E também no dia a dia de trabalho, a gente se refere a um fenômeno com o mesmo nome, né? Tentativa frustrada, gesto suicida, ato manipulativo, enfim, que não são adequados do ponto de vista científico. A gente precisa chamar o que é uma ideação passiva, né? O que é uma ideação com plano, com método, até para poder categorizar e dar a melhor abordagem, né? Foram assim com os transtornos mentais, quando surgiu o DSM, que a gente tem as categorias para poder dizer o que é a depressão, por exemplo, e poder fazer, então, estudos de intervenção, né? Para isso que servem os diagnósticos e os termos em psiquiatria. Um outro fenômeno, que eu até não vou falar muito, mas é importante a gente ressaltar, que é a autolesão não suicida, que até se tem uma controvérsia, né? Se é um transtorno mental separado, não é, mas que é um fenômeno que a gente tem visto, ele é meio distinto, né? Algumas pessoas utilizam o hábito de se cortar, se machucar, né, com frequência, com as mais diversas motivações, muitas vezes emocionais, e esse fenômeno parece que tem aumentado. Esse aqui é um estudo interessante lá de 2019 também, que é da Inglaterra, né, o Reino Unido, que tem várias surveys que foram comparando de 2000, 2007, 2014 e mostrou uma tendência de aumento da prevalência geral para autolesão não suicida e mais pronunciado em meninas de 16 a 24 anos. Aqui muito o fenômeno que a gente chama do contágio, né, que é algo que depois até eu vou conversar um pouquinho. Mas eu acho que o ponto mais importante, né, aqui entra, sim, uma intervenção de prevenção, que é a avaliação eficaz. A avaliação feita por um psiquiatra, feita por um psicólogo, né, um profissional que vai abordar na saúde mental. Nós temos alguns guidelines, tá? O guideline mais importante é o da Associação Americana de Psiquiatria, ele é de 2003, né? Nós não temos atualização desde lá. Os demais, tem o brasileiro, que foi de 2020, uma atualização, muita coisa baseada também nesse anterior. E tem um aqui também no Departamento de Veteranos de Guerra, também que enfim, faz algumas abordagens relacionadas. Importante, né, a gente poder também estar discutindo a literatura de tempos em tempos, revisando se as intervenções que a gente usa ainda são as que mais surtem algum efeito. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Mas ainda no Practice Guideline lá da APA, né, de 2003, não mudou, né? A gente faz avaliação de risco olhando para fatores de risco, fatores de proteção, a gente investiga o suicídio propriamente dito, determinamos o risco, qual ação que nós vamos tomar e sempre documentamos depois. Então, uma palavrinha sobre rastreamento, né? E as pessoas perguntam, vale a pena rastrear na população em geral, a gente poder fazer perguntas de suicídio em geral, ou pegar uma população de risco e ficar fazendo perguntas de rastreamento? Ainda nós não temos um consenso de que isso tem evidências de prevenção. Então, realmente, ficar fazendo questionários amplos não necessariamente vai ajudar. A gente não sabe ainda sobre isso, sobre um consenso. O que a gente sabe é que existem alguns fatores de risco, né? Não vou falar de todos, porque fatores de risco para suicídio são vários, né? Mas os mais importantes, assim, história familiar, história de maus tratos, né? Tentativa de suicídio prévia, que é um dos mais importantes, transtornos mentais, né? Enfim, relaciona-se diretamente com a psiquiatria, com a psicologia, depressão e transtorno bipolar aqui com muita associação, né? Uso de substâncias, traços de impulsividade e agressividade, né? Regiões geográficas em que a pessoa mora, regiões que têm uma alta taxa ou que tem alguma situação daquela região específica, pessoas que têm dificuldade de chegar a tratamento, pessoas sozinhas, vivendo sozinhas ou introvertidas, com uma intensa desesperança, pessoas em luto, em perdas muito importantes de relacionamentos ou financeiras, ou dificuldades financeiras ilegais, doença física, doença crônica, distúrbios de sono e insônia, só para citar alguns, né? Em adolescentes, a gente tem aqui o bullying, que é importante também, e orientação homossexual também é um fator de risco por conta de estressores de discriminação, por exemplo. E como que esses fatores eles se movimentam, né? Eles têm os fatores distais, que são aqueles fatores que a pessoa tem já precocemente, a pessoa nasce ou tem muito precocemente na vida. Os desenvolvimentais, que são aqueles que ao longo do desenvolvimento vão se instalando, que aí a gente tem aqui a ansiedade, alguns traços de personalidade, déficit de resolução de problemas, uso crônico de substâncias e os fatores proximais, né? Por que a gente divide assim? Porque muitas vezes as intervenções vão ser feitas agudamente nos fatores proximais, aqueles que se instalaram recentemente na vida da pessoa. Então, lá uma desinibição comportamental, uso de agudo de substâncias, algum evento de vida que está ocorrendo, ou alguma alteração, algum sintoma, né? Que aí progride, então, para ideação, para comportamento e, às vezes, para suicídio. A gente vê no topo, né, que também nós temos os fatores, né, que são sociais, né, ausência de coesão social, no caso turbulências, como a gente está vivendo agora, isolamento social, e aqueles fatores ambientais como a mídia, acesso aos métodos ou baixo acesso à saúde mental. Os fatores de risco, eles não são lá essas coisas, como a gente diz, né, eles não são tão bons para prever, né? A gente tem uma meta-análise de 2017, uma visão sistemática, na verdade, com meta-análise, que usou 365 estudos e que avaliou várias medidas de desfecho e que apontou que os fatores lá dos anos, né, 50 anos atrás, eles ainda têm o mesmo tamanho de efeito. Nós não evoluímos em identificar fatores que conseguem nos dar uma predição maior. Mas mesmo assim a gente usa esses fatores para poder avaliar o risco, né? O que nós temos no momento nessa situação. O que a gente precisa é estudar diferentes fatores para populações, para diferentes faixas etárias. Enfim, só para mostrar para vocês aqui como um fator, por exemplo, sexo. Meninas se matam menos do que os meninos, né? Isso aqui até na população de 10 a 24 anos, mas os meninos, então, fazem tentativas mais letais, mas na Índia e no Paquistão, a taxa em meninas é maior. Então, na Índia e no Paquistão tem fatores ambientais e culturais, enfim, que fazem com que um fator bem estabelecido, que é o sexo, se reverta. Então, para ver como é frágil, né? Como é possível, às vezes, a gente tem que avaliar muito o local, né? Da onde aquela pessoa vem, o indivíduo, como aquele fator se relaciona com aquela história daquele indivíduo que estamos avaliando. E um fator extremamente importante, aí, principalmente para jovens, é o contágio, né? O suicídio ele tem, sim, um poder de contagiar indivíduos vulneráveis. Então, um modelo comportamental que o indivíduo vulnerável pode tomar para si e sim fazer ao ver outra pessoa fazendo. Esse aqui é um estudo que avaliou, um estudo ecológico, avaliou uma série temporal, né, de suicídio de 99 a 2017 e pegou, né, usou o Twitter, hoje em dia é a moda para a gente saber
quando um assunto está sendo falado na sociedade, né? Então, assim, eles usaram as postagens do Twitter onde tinha mais incidência de postagens sobre a série 13 Reasons Why, que agora até a cena de suicídio foi retirada, né, da série, e mostrou com alguma evidência que teve 12,5% de aumento em meninas e 21,7% em meninas, né? E nenhum outro grupo etário demonstrou aumento. Ainda utilizando o Twitter, né, a gente tem aqui um estudo interessante que fez a mesma coisa, né, e avaliou por regressão logística, assim, regressão logística, tweets sobre notícias de suicídio no jornal e acompanhou que quando aumentavam as notícias, aumentavam também as taxas de suicídio. Então, mostra que o efeito contágio, ele é realmente bem estabelecido e a gente precisa estar atento como os nossos pacientes estão se relacionando com a internet, com as notícias, né? Como que aquilo impacta para eles. Outro passo da avaliação são avaliar fatores de proteção. Por quê? Porque a gente pode utilizá-los, né, na intervenção ou até em termos de poder abordar esses fatores para recrudescerem, né? Então, a gente tem fatores internos, que são coisas como a habilidade de enfrentar o estresse, tolerância à frustração, crenças religiosas, medo da morte, pessoas que identificam facilmente razões para continuar vivos, e os externos, às vezes, assim, uma crença, uma atitude cultural ou moral, responsabilidade sobre crianças ou sobre um animal de estimação, pessoas com uma rede familiar e de amigos suportiva, relacionamento terapêutico positivo, engajamento com a vida, no trabalho, na escola. Então, a gente pergunta e avalia como se fosse uma gangorra, né? O que tem de proteção e o que tem de risco para poder determinar inicialmente. Mas o ponto mais importante em si é investigar suicídio propriamente dito. Investigar suicidalidade. E isso, os guidelines, enfim, eles não têm tanto um consenso, mas eu sou defensor de que devemos utilizar instrumentos, ou pelo menos assim, termos internalizado perguntas de instrumentos estabelecidos. Assim como nós temos o ABC do trauma, né, ou diretrizes em outras especialidades médicas, né, como na cardio, enfim, nós temos que ter aqui um protocolo, né, ter uma ideia do que nós temos que avaliar e como fazer isso. E a escala de Columbia é uma das mais completas nesse sentido. Então, eu vou falar um pouco dela, que ela é baseada em evidências. Quando ela foi implementada, foi muito por conta de comportamentos suicidas que começaram a ocorrer em crianças que estavam começando a usar antidepressivo para categorizar, né? Porque na época teve um boom de suicídio, de mais ideação, não tanto de suicídios. Em 2004 teve até um black box lá do FDA proibindo, ou deixando um alerta, né? Não proibindo, mas quanto a antidepressivos em crianças. E nessa época foi feita essa escala. Ela também foi testada em fuzileiros navais nos Estados Unidos e teve lá uma redução em torno de 25% de suicídios depois que ela passou a ser aplicada de praxe, né? O que essa escala avalia? Ela avalia a ideação suicida, a intensidade dessa ideação, né? A gente precisa entender essa intensidade e o comportamento suicida. Então, de forma bem simples, né? Primeira pergunta que a gente sempre faz para um paciente que a gente tem suspeita se ele desejou estar morto ou se desejou poder dormir ou nunca mais acordar, se a gente perguntar se ele tem desejo de morrer, né? E a segunda pergunta é se ele já pensou realmente em se matar ou de fazer algo para morrer. Se essas perguntas são negativas, a gente não precisa ficar perguntando mais, né? Tentando avaliar mais. Mas se elas são positivas, a gente precisa entender onde que essa ideação se situa. Ela pode ser uma ideação de um risco baixo, moderado ou grave, né? E aí como é que, lembrando aqui também, né, que perguntar sobre suicídio não aumenta risco. Tem aqui uma meta-análise com 14 estudos que mostrou assim que não tem associação de perguntar sobre suicídio com aumentar taxas de suicídio, e sim até com aliviar o sofrimento. Então isso é um mito, né, que se fala muito em às vezes alguns públicos leigos. Mas assim, quando a gente tem a ideação suicida, quando a pessoa diz que desejou, né, a gente pergunta sobre métodos, se a pessoa tem um modo de fazer isso, se ela pensou como fazer isso. Nós perguntamos se ela tem um plano, se ela já colocou em prática algo arquitetando, né? Muitas vezes esse plano já tem alguns atos que é buscar algumas coisas, tipo assim, resolver coisas financeiras, escrever lá uma carta de despedida, começar a juntar alguns remédios para um dia específico. Então, é quando a pessoa já tem criado mentalmente, às vezes até um horário, uma data, né, em como colocar aquilo em prática.
No caso aqui, sem plano, né? Eu falei sobre intenção, eu pulei aqui, né? Tem a intenção, se a pessoa realmente tem a intenção de colocar em prática, e aí o plano, né? Se a pessoa já começou a elaborar detalhes de como fazer isso, tá? Se pretende realmente executar esse plano. Então, a gente pergunta sobre desejo de morrer, sobre desejo de se matar, propriamente dito, se tem método, se tem intenção e se tem plano. A intenção, para mim, é a mais difícil de a gente poder entender. Por isso que a gente tem subescalas para avaliar isso, né? Quando a gente vai para comportamento, a gente pergunta se a pessoa já começou realmente a fazer algo para pôr fim na sua vida, que aí já são ações, aí sai do pensamento, né? Mas voltando à subescala, né? O que a gente avalia para avaliar a intensidade? A gente avalia a frequência, o quanto esses pensamentos ocorrem na cabeça da pessoa ao longo da semana, né? Então a gente vê, uma vez por semana, né? Ou assim todos os dias, quase todos os dias, já entra numa coisa mais grave, né? Quanto eles duram quando eles ocorrem, né? Se é menos que 1 hora, né? Se é algum tempo, 4 horas por dia, ou se é 4, 8 horas, mais que 8 horas, se são persistentes e contínuos. Esse tipo de pensamento, às vezes, ele tem até uma associação com pensamentos quase obsessivos, né? A pessoa não consegue parar de pensar. E aí, por isso que a gente pergunta sobre controle, né? Se ela consegue parar de pensar em querer se matar ou de querer fazer aquilo, né? E aí, pessoas que não conseguem controlar ou que é com muita dificuldade, né? Com alguma dificuldade, já tem uma intensidade maior. E aí, por fim, a gente avalia razões para não cometer. A pessoa consegue apontar razões do tipo a família, religião, medo da morte, né? Se essas razões realmente poderiam impedi-la de fazer, mas se a pessoa diz, olha, provavelmente não impediria, eu faria mesmo assim, já temos uma representação de maior gravidade. E as razões para a ideação, né? Que tipo de razões? Por que tu queres te matar, né? Quanto mais está associado a acabar com o sofrimento, mais grave é, né? Uma pessoa com uma depressão grave diz, olha, eu tenho que dar fim nisso aqui, não aguento mais, só morrendo resolve. E quanto mais está associado em tentar se vingar de alguém ou provocar alguma reação no outro, tem menos risco. Então, frequência, duração, controle, razões para não cometer e razões para cometer são os 5 tópicos que a gente avalia a intensidade, né? Para a gente determinar se essa ideação é uma ideação mais grave, né? E aí a gente pergunta, como eu falei, sobre tentativas prévias, se teve tentativa recente, né? Desse jeito, a gente determina o risco, né? E a gente divide um risco alto, que seria uma ideação suicida frequente e persistente, então uma intenção moderada a alta, vamos dizer assim. Pessoas com plano de suicídio, no último mês, às vezes, se a pessoa já tem ao longo do último mês, já fez plano. Tentativa de suicídio nos últimos 3 meses é um risco alto, né? Ou múltiplos fatores de risco, déficit de autocontrole, pessoas em uso franco de substâncias. O que é um risco moderado, né? Ideação suicida com método, sem plano, com intenção em frequências mais limitadas, né? A gente faz aquela avaliação de intenção e não tem tantos fatores aí que nos deixam, né? Mas mesmo assim o risco moderado, porque às vezes tem um método já arquitetado, né? E pessoas que tiveram um comportamento há mais de 3 meses. E risco baixo são pessoas com desejo de morrer, ideação suicida, mas que não têm um método diretamente. Essas são as pessoas geralmente que estão com um quadro depressivo, que um critério, né, de suicidalidade, mas que não tem um risco maior. O manejo disso, então, risco alto a gente considera a internação psiquiátrica, né? Não deixa o paciente sozinho, aborda já de fato fatores de risco que podem ser modificáveis, por isso que a gente tem que conhecer os fatores de risco para aquele indivíduo. Risco moderado, então, a gente considera a internação se tiver um fator de risco que pode ser mudado pela internação. Então, por exemplo, psicose, muitas vezes a gente interna, porque é mais rápido para resolver a psicose e a gente consegue fazer uma modificação daquele fator, né? Ou, às vezes, um manejo ambulatorial intensivo. E risco baixo, então, um manejo ambulatorial com avaliações frequentes. Depois de determinar o risco, a gente vai e documenta, né? Então, temos que documentar o nível de risco, observações clínicas, informações de estado mental. Quanto mais escrever, melhor, né? O prontuário é um registro que é fundamental. E, nesse sentido, a gente tem aqui a ficha de notificação individual de violência autoprovocada, que ela é obrigatória para situações de tentativa de suicídio, né? Que a gente tem que notificar, né? Mesmo em clínicas privadas. A maioria das pessoas não faz, né? Quando tem uma tentativa, porque é muito complicado, tem que buscar a ficha lá, né, na vigilância, enfim, mas seria muito importante até que a gente tivesse uma forma assim mais prática de fazer isso para poder gerar números sobre tentativas de ideação e até a gente poder entender assim, né, em tempo real como
poder ter um aplicativo, por exemplo, né? Como que acontece? Olha, naquela cidade lá está tendo uma onda de ideação suicida maior, a gente começa a fazer intervenções já de prevenção. Então, a documentação é fundamental. Depois que a gente faz, então, essa avaliação, aí nós vamos para o manejo, né? Manejo propriamente dito, tá? Então, aqui eu vou falar um pouco de alguns estudos, vamos entrar em alguns assuntos, mas que também depois ficam para perguntas se for ficar algo sem ser compreendido, né? Primeiro ponto, né? A gente fez a avaliação, nós precisamos escolher o ambiente, né? Onde este paciente vai ser atendido, né? Geralmente, a internação hospitalar pode atender risco alto, moderado, risco baixo é mais difícil, mas às vezes alguma situação que tem indicação de internação, tá? O segundo step aqui, né, o segundo nível de intervenção seria hospitais dias e ambulatórios intensivos. Isso a literatura traz. O Brasil talvez seria o CAPS, né? Mas nós não temos estruturas intermediárias. Isso é uma das nossas carências. Elas seriam super importantes para indivíduos com risco moderado, muitas vezes, né? E muitas vezes, e consultório, ambulatório, então, geralmente risco baixo. A gente acaba, às vezes, adaptando o atendimento de consultório para risco moderado. Lembrando, então, assim, né, que o que temos que ter em mente, aí nós não temos muito claramente, assim, isso aqui é do Guideline lá de 2003, quais são realmente os critérios de internação, né? Não tem estudos mostrando isso com facilidade. Muitas vezes a gente fica em dúvida, mas alguns fatores são mais diretos, como os que estão aqui. Então, um paciente muito agitado, muito impulsivo, com uma forte desesperança, que não cede a alguma intervenção, né? Ou que tem uma aliança terapêutica que não consegue ser estabelecida com um profissional, um paciente que não consegue discutir um plano de proteção, um plano de segurança, uma tentativa altamente letal, né? Ou uma pessoa que está decepcionada por não ter conseguido cometer o suicídio, ou aquela pessoa que tomou vários passos para evitar que seja detectado o suicídio, uma pessoa que tu não vai conseguir monitorar ela de uma forma adequada ou que não tem um suporte social adequado. Então, uma pessoa em risco de suicídio, ela não pode estar sozinha, né? Ela precisa ter alguém também sabendo dessa situação para a gente poder trabalhar com o familiar, né? É fundamental isso. Existem alguns transtornos mentais que são de maior risco também. Então, uma depressão muito grave, uma depressão psicótica, às vezes né, deixa o paciente sem segurança para ficar em casa, né, no ambulatório, eventualmente. Um transtorno bipolar, principalmente um episódio misto, em que varia muito, né, de intensidade, e às vezes o paciente está mais com sintomas depressivos, mas com uma alta energia. Psicose com voz de comando, pessoas francamente intoxicadas por substâncias ou uma ansiedade muito grave, né? Então, esses seriam, assim, de uma forma geral, os critérios que a gente poderia pensar numa internação, e a pessoa ficar num ambiente hospitalar, cuidado por uma equipe em vigilância especializada. Qual é o objetivo aqui? Manter a segurança do paciente e oferecer um tratamento intensivo para aquele paciente. Mas aí, então, o tratamento ambulatorial, ele pode ser colocado ou no ambulatório geral, né, um programa ambulatorial intensivo e hospital dia que não temos, né? Eu acho legal trazer isso aqui, porque às vezes é bom a gente saber o que a gente não tem, muitas vezes, para saber o que seria o ideal, né? Porque está na literatura de alguma forma até mais frágil, mas tem, né? Por exemplo, aqui tem até um programa ambulatorial intensivo para adolescentes. É um programa que esse aqui é um estudo que testou a aceitabilidade, né? E a eficácia não testou, mas a aceitabilidade e o quanto foi confiável, a confiabilidade. Então, esse aqui é um programa que foi feito assim, 3 horas, 2 vezes por semana, né, com 368 adolescentes de 12 a 18 com risco de suicídio, em que tinham intervenções individuais das diversas terapias e vários treinamentos de habilidade de grupo, né, módulos, tá, de resolução de problemas, de habilidades sociais, enfim, e que era customizado aí para adolescente. E 81% completaram esse programa, né? Uma aceitabilidade dos familiares e dos pacientes de 95%. 8,7% que teve depois de 6 meses desse programa tentativa de suicídio, tá? Isso aqui não tem um comparativo, tá? Mas é importante, assim, existem, teoricamente, o ambulatório intensivo seria, sim, 3 horas, 2 a 3 vezes por semana, né? Então, é bastante coisa, né? E esse tratamento ambulatorial, seja qual nível de intensidade for, ele contém alguns elementos, né? Então, assim, um plano de contingências de segurança,
Outro fator é buscar por diagnóstico de transtornos mentais associados, né? Restrição de acesso aos meios, contatos de cuidado, psicoterapias e farmacoterapia, tá? Eu vou falar primeiro de um plano de segurança. Então, todo paciente que tem uma situação de risco, a gente faz um plano escrito para eles, né? Isso está na literatura, assim. A gente primeiro faz uma psicoeducação sobre os pensamentos, né? E sobre transtornos mentais, demonstrando para o paciente que ele pode melhorar, que ele pode controlar os seus sentimentos, seus pensamentos, e orientar que isso tem um caráter passageiro e que ali vai ter um material que vai ajudar ele a cumprir um passo a passo quando ele estiver numa situação de crise. Aqui é um exemplo, tá? Então, assim, se você estiver pensando em morrer, inicie pelo passo 1. Então, vão ter algumas frases, assim, de psicoeducação, né? Do tipo, pensamentos podem ser muito fortes, mas não significa que ficarão para sempre. Com suporte de tempo, geralmente eles passam. Frases que, na hora da crise, são importantes, que o paciente conversou contigo na consulta sobre isso, e na hora da crise ele vai lá e pode ler. Né? Ele pode colocar algumas atividades que acalmam e confortam, ele tentar fazer para ver se acalmou, né? Deixar escritas as razões que ele tem para viver, lembrando que isso aqui é tudo para paciente moderado, né? Situações que não tem aqueles critérios de internação, né? Nome familiar de algum amigo ou familiar e o número para ligar uma situação que não deu certo, passo 1 e o 2, né? A emergência, uma situação de emergência quando a pessoa de cima não está disponível. Passo 5, tentar ligar para o terapeuta, que às vezes vai estar disponível, né? Algum telefone de crise, por exemplo, aqui nós temos o CVV, e assim vai indo até daqui a pouco a pessoa ir para uma emergência psiquiátrica, deixar o endereço direitinho lá se nenhum dos passos anteriores resolveu. Plano de segurança, ele é assim, de novo, né, uma grande maravilha, né, mas ele foi testado, né, a gente teve aqui um estudo de 6 meses, né, pós-alta, um tratamento usual e grupo com plano de segurança, e nesse grupo do plano de segurança, as incidências foram mais baixas, teve uma redução de até 45% dos fenômenos suicidas em quem fez o plano de segurança. Então, temos que usar planos de segurança com os nossos pacientes em risco. Tá? O outro fator é a restrição de acesso aos meios. Nós precisamos orientar o paciente e o familiar a remover substâncias tóxicas, medicamentos, de limitar o acesso ao gás, cordas, barreiras, janelas, se for o caso, se tem uma ideação associada à precipitação de altura, educar muito os familiares sobre isso, né? Ou remoção, aqui não é renovação, né? De meios potenciais letais, como armas, facas, espetos, né? Restrição de acesso aos meios, tem um estudo que avaliou a prevenção, isso até em comunidade em geral, quando se faz uma restrição para analgésicos, por exemplo, aqui foi feito estudos relacionados a analgésicos, eles até reduzem até 43% de incidência de tentativas por este meio. Então, e é a segunda principal causa, né, o principal método utilizado. Então, num país onde a gente tem medicamentos facilmente acessíveis, né, a gente pode comprar paracetamol, enfim, quando a gente quiser, que às vezes fica tudo que é lugar da casa, restringir aqui já baixa bastante o risco, né, de a pessoa usar para tentar suicídio. Outra intervenção são os contatos de cuidado. O que seria isso? Assim, né? Nós combinarmos com o paciente contatos diariamente, ou por mensagem, ou por telefone. Inicialmente, isso aqui lá dos anos 70 foi por cartas, né? Hoje, esse aqui é até um estudo recente que fez uso de mensagens, né? Com militares que foram randomizados em 2 grupos e mostrou que o grupo que recebeu mensagem de texto periodicamente, isso aqui eu acho que ao longo de 1 ano, se não me engano, ele teve ao longo desse período menor ideação suicida, menor taxa de suicídio também. Né? Essas intervenções breves, que às vezes pode ter plano de segurança, coordenação de cuidado, que é tu coordenar como é que vai ser o atendimento daquele paciente, ir atrás, né, pós-alta, por exemplo, né, depois que ele sai de uma emergência, fazer contatos breves, terapia breve, juntando, né, que tem uma revisão sistemática que juntou 14 estudos, isso aqui deu quase 4.200, mais de 4.200 indivíduos, e mostrou que essas intervenções agudas de curto prazo, elas têm sim uma taxa de redução de tentativa de suicídio, um odds ratio de 0,69, e com uma alta taxa de adesão de tratamento no pós-tentativa de suicídio, se elas forem implementadas. Então, a ideia também é ajudar o paciente a engajar no tratamento. Né? A gente quase tem 3 vezes mais chance de um paciente aderir ao tratamento depois de passar por essas intervenções. E
Enfim, mas também nós precisamos planejar as psicoterapias, né? Que psicoterapia que aquele paciente vai fazer naquela situação. Eu aqui vou falar de psicoterapias diretamente para suicídio, mas tem as psicoterapias para os transtornos mentais que forem diagnosticados, tá? Então, nós temos aqui, assim, por exemplo, aqui tem uma corte, né, da Dinamarca, que avaliou psicoterapias em geral, lá, de 1992 a 2010, né? 5.600 pacientes após a autolesão. E foi avaliar a autolesão repetitiva e morte por suicídio. Mostrou que o grupo que fez psicoterapia, aqui tinha TCC, psicodinâmica, né, tinha DBT também, mostrou uma menor taxa de incidência de morte por suicídio. Isso aqui é um estudo bem interessante, assim, né? E também de morte por qualquer causa. Então, a psicoterapia está associada ao menor risco também de repetir também a autolesão. Elas são eficazes, não tanto como a gente gostaria, mas são, tá? E quais são as mais eficazes? Tá? Esse aqui é um estudo que mostrou, né, fez uma revisão sistemática de 10 ensaios clínicos que avaliou TCC, e a TCC, comparando ao tratamento usual, ela tem sim uma taxa de redução de até 50% de risco de novas tentativas. Nós não temos muito efeito sobre mortalidade, porque é um desfecho muito raro, mas também, né, mais raro, então nós não podemos avaliar muitas vezes se tem realmente algum efeito sobre mortalidade. Só quando a gente junta todas as psicoterapias, como é o estudo anterior. E também a TCC mostrou menores taxas de desesperança e de ideação suicida, né? Outra revisão aqui da Cochrane, que usou 29 ensaios clínicos, também demonstrou a TCC associada com menor repetição de autolesão, né? E a terapia comportamental dialética também associada com menor frequência de autolesão. Então, a gente tem aqui lá diversas terapias, mas quando a gente escolhe, há uma maior tendência, né, da TCC, tanto por terapia por as derivadas, resolução de problemas, também a terapia cognitiva propriamente dita, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental, em segundo ali a terapia comportamental dialética, e algumas outras como a mindfulness, baseada em mindfulness, aceitação e compromisso com alguma evidência, né? Mas nós temos aí a terapia interpessoal e a psicodinâmica, que são terapias bastante, né, importantes para a depressão, e que, enfim, um paciente que está deprimido pode também receber essas psicoterapias e reduzindo sintomas depressivos, a gente entende que pode ter uma redução de sintomas de suicidalidade. Terapia de grupo em paciente agudo, a gente não acha uma boa ideia, né? Os estudos não demonstram como uma boa ideia, principalmente para adolescentes, por causa do fenômeno do contágio. Então, a gente deixa mais para treinamento de habilidades do que necessariamente abordar situações de suicidalidade. Em relação aos psicofármacos, já se encaminhando aqui, nós temos alguns fármacos que têm evidência. Por exemplo, o lítio, ele é mais efetivo que o placebo em reduzir. Tem vários estudos mostrando, né? Tanto em transtorno bipolar quanto em depressão unipolar, que já está usando algum antidepressivo, no caso de uma associação. Ele tem sim essa taxa. Mas não quer dizer assim, o paciente está com ideação suicida, vamos dar lítio. Não, é nesses critérios, né? E tem alguns estudos também que são meio controversos, mostram desfechos diferentes. Então, o lítio ele tem este papel, né? Quando tem um diagnóstico estabelecido. A ketamina e a esketamina, que é uma variante agora intranasal, tem uma eficácia de reduzir ideação suicida em adultos. Em adolescentes isso não foi demonstrado ainda, mas ainda não, sem saber sobre tentativa e sobre suicídio propriamente dito. Então, aqui também ainda precisa estudos mais robustos de replicação para a gente poder sair usando com mais frequência. Então, fica reservado a casos em que a gente já tentou várias intervenções e precisa de uma intervenção mais aguda. A clozapina tem eficácia de reduzir, mas em pacientes que têm o diagnóstico de esquizofrenia. Então, os fármacos, eles não têm, né, eles são importantes para os transtornos mentais associados, isso que tem que ficar claro, né? Em adolescentes não tem fármacos associados diretamente à suicidalidade. Então, usar um fármaco para diminuir, por exemplo, até a autolesão, não é uma evidência que está estabelecida, assim, né? Então, esse que é o recado que eu queria passar em relação aos fármacos, né? E aí, para a gente poder fechar, assim, o que a gente precisa? Nós precisamos de intervenções novas, precisamos de mais estudos, né? Para citar um exemplo, esse aqui é um estudo que chama, né, para adolescentes que foram internados por tentativa de suicídio, de 13 a 17 anos, foram divididos aqui em dois grupos, 440 participantes. E aí, um grupo, o adolescente nomeava quem que seria o adulto que iria cuidar dele, né? Os caring adults, né? Que esse adulto receberia uma psicoeducação,
sobre sinais de alerta sobre suicídio, sobre os principais problemas daquele adolescente, e os outros foram para um tratamento mais usual. E a gente teve, assim, 13 mortes, né, por suicídio depois no grupo de tratamento usual e 2 no grupo que recebeu a intervenção. Então, tem uma taxa de 6 vezes mais a média, né, de chance de quem nomeou. Então, o adolescente nomeou alguém que poderia ser o seu cuidador. Isso é muito interessante, né, a participação do adolescente aqui. Outras intervenções que talvez possam servir, né, são intervenções autoguiadas. A gente adicionar intervenções digitais por app, pela internet, né, junto com o tratamento usual. E aí tem aqui uma revisão sistemática que mostrou que essas intervenções abordando diretamente a ideação suicida são efetivas para reduzir o score de ideação suicida. Não muito para tentativa, ainda não teve efeito demonstrado, mas já é algo importante, né? A gente poder ter lá um app, algo que possa fazer que o paciente fique conectado com o tratamento de alguma forma ao longo do período que ele não está recebendo tratamento presencial ou de um profissional diretamente. Aqui também um outro estudo com 66 adolescentes internados, eles também iam receber uma terapia usual ou terapia mais um app, né? Esse app tinha estratégia de regulação emocional, plano de segurança, e a intervenção também mostrou 15% de tentativa de suicídio, enquanto o outro grupo 31% no segmento depois da alta. Então, também o app aqui adicionado, ajudando. Isso acho que faz sentido porque faz com que a gente entregue mais, né, todos os dias algum tipo de intervenção, sendo que às vezes é impossível de estar vendo aquele adolescente diariamente, por exemplo, né? Outra intervenção importante, talvez nós precisamos de mais modelos de predição. Esse aqui é um estudo que pegou 7 sistemas de saúde nos Estados Unidos, né, 7 locais. Então, foi mais de 2 milhões de pacientes com mais de 13 anos, né, mais de 10 milhões de consultas em saúde mental, e fez um levantamento de vários fatores de risco por registro de prontuário ou por escalas aplicadas, né, tanto em saúde primária quanto em saúde especializada. Gerou um score de risco, né? Esse score chama aqui de predição, né? Que é uma área sobre a curva ROC, enfim, que a chance, né, do participante, de quem tenta suicídio de ser previsto por esse score é maior do que aquele que não tenta, né? Mas, de forma geral, a mensagem daqui é a seguinte: cerca de quem fica nesse score nos 5%, né, acima dos 95% de risco, responderam a 43% de todas as tentativas de suicídio e 48% dos suicídios. E aqui fica dos 75% abaixo, foi em torno de 20% das tentativas. Então, talvez nós tenhamos que usar mais tecnologia para gerar scores de risco para os nossos pacientes, assim como nós temos scores de risco na cardiologia, em outras especialidades, para predizer lá infarto, para predizer doenças. Aqui também seria importante, né, nós ainda estamos avançando devagar nisso, tá? Outro fator são as intervenções de prevenção. Temos aqui as intervenções em escolas, né? Um exemplo bem que eu gosto sempre de trazer. Esse é um estudo que comparou 3 intervenções. Uma que era questionar os alunos, persuadir, referir aqueles que tivessem algum problema de saúde mental, outros que passariam por screenings de profissional, e um outro grupo que recebeu uma intervenção chamada Youth Aware of Mental Health Program, que é uma intervenção com workshops, 2 vezes por semana, com roleplay, com atividades das turmas diretamente dito, e essa sim foi uma intervenção que mostrou ao longo de 2 anos redução significativa, né, estatisticamente significativa de suicídio, né? Então, mais importante do que a gente questionar e persuadir seria a intervenção do grupo, que aí o colega que está do lado identificar quem não está bem e ajudar aquele participante, aquele aluno a enfim, né, buscar ajuda. Então, assim, só para falar da prevenção, a gente tem muitas, né, em estudos de prevenção, que mais nós temos, assim, hoje, essa conscientização em escola, né, tem evidência bem clara por conta desse estudo, e restrição de acesso aos meios, como eu já falei anteriormente, que são bem estabelecidas de forma universal. Mas o desafio é grande, né? Então, assim, essa roda aqui, a roda que é do Black Dog Institute, que eles têm um programa ali de intervenção que vão desde níveis individuais até níveis populacionais. O nível individual inclui
cuidado depois de crise, cuidado depois de alta hospitalar, tratamento em psicoterapia e farmacológico, treinamento de profissionais de saúde em geral, né, de linha de frente, treinamento dos gatekeepers, que são aquelas pessoas que vão chegar em situações que vão ter alguém com suicídio, policiais, bombeiros, por exemplo, programas escolares, campanhas comunitárias, guidelines da mídia, como que a mídia vai noticiar, né, e acesso aos meios. Essa roda, essa engrenagem toda, né, aplicando de todos os lados, pode sim reduzir, né, que a gente tem para cada uma delas as taxas esperadas de redução de morte por suicídio, né, isso aqui juntando tudo dá mais de 20%, que já é algo importante, né, se a gente conseguir colocar em prática estratégias que avançam para a comunidade, níveis populacionais, nós teremos aí reduções de suicídio. Mas, enfim, né, precisamos de inovação. Quem sabe, futuramente, aí não tenhamos, né, com toda a tecnologia, e a pandemia nos mostrou isso, né, que a tecnologia consegue evoluir em situações de crise, se não possamos ter aí situações de prevenção e de intervenções usando, então, a tecnologia futuramente. Enquanto isso, a gente usa a tecnologia mais primitiva, que é talvez a mais importante, que é a escuta, né, por isso essa orelha aqui para lembrar disso. Por isso que agora também fiquem aberto caso tenha alguma pergunta. Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Obrigado. Vamos abrir aí, gente. Ainda está aparecendo a tela. Agora sim. Pronto, agora sim. Jader, muitíssimo obrigada pela palestra didática. Muitíssimo clara, abordando aspectos tão importantes relacionados aí ao suicídio, né? Tenho certeza que chamou atenção para coisas bem importantes e a fundamental que eu acho que a gente tem que salientar é essa questão da escuta, né? Para quem trabalha com saúde, para quem trabalha com saúde mental, nem todo mundo que está nos assistindo aqui é psiquiatra, mas certamente é profissional de saúde, por isso que se interessou pelo tema, ou pelo menos tem alguma afinidade com o tema, né? Essa questão da escuta, de se dispor a sentar do lado dessa pessoa que está em sofrimento e entender o que é que está acontecendo, né? Se oferecer como alguém que pode ser o depositário desse sofrimento, enfim, desse momento tão difícil que é quando se pensa em tirar a própria vida, né, e as consequências disso que pode. Então, acho isso muito importante. Mas estão chegando aí alguns comentários que eu quero te passar, que deixa eu abrir. O primeiro deles, que chegou também pelo outro chat, mas vou por aqui. O Ricardo Sazafs, que está perguntando se a escala de Colômbia é validada também para o Brasil. Tá, ela não é validada oficialmente, mas ela tem a tradução oficial já pelo grupo de Colômbia, né? E tem alguns grupos já utilizando, realmente é algo a ser validado, mas é validado em vários cenários, né? Até no nosso grupo de estudo a gente usa ela para fazer pesquisa, porque ela é bastante completa, tá? Mas ainda realmente carece de um estudo de validação para o Brasil, nós não temos. Mas está traduzida, ela tem a tradução validada, né? No caso, pode ser utilizada. Tá bom, obrigada. A Andressa da Rosa diz a fala sensacional, muito obrigada. A Maria Gláucia Rebouças pergunta como proceder com adolescentes pós-tentativa de suicídio enquanto escola. Nós temos as estratégias de pós-venção, tá? Que são as estratégias depois de um ato que ocorreu, tá? Aliás, até ali, tu podes até me enviar um e-mail, existe uma orientação que foi traduzida para o Brasil sobre como fazer pós-venção em escola, que tem vários métodos de como abordar grupo, de como abordar os alunos, a turma, a comunidade. São várias, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi traduzido e eu tenho esse material, até é só me mandar um e-mail, jaderpitin@gmail.com, só enviar que eu mando esse material, ali tem todo oficialmente como fazer isso, porque coisas, por exemplo, não podem ocorrer, né? Tem situações assim de um menino que tinha tentado suicídio num local aí que eu soube, e aí ele foi recebido com um balão, enfim,
com festa, né? Por exemplo, aqui traz uma mensagem de que foi uma coisa de heroísmo, né? E às vezes essa associação ela pode sim gerar contágio. Então é para isso que é importante fazer a pós-menção, tá? Então, Maria Gláucia, tu me mandas aí um e-mail, tá? Que eu te envio esse material que é super importante de disseminar. E ali tem o passo a passo, é um manualzinho, né? Para as escolas. A Márcia Potter diz, excelente. A Kátia Rodrigues pergunta, gostaria de saber se a escuta sugerida agora no final deve seguir alguma linha psicológica. Vamos falar linha do coração aí, né? Linha humana, tá? Antes de tudo, né? A gente não precisa seguir linhas. Claro que as linhas psicológicas, tudo isso, eu falei de evidências aqui, mas eu acho que a André há de concordar comigo, né? A escuta genuinamente interessada e curiosa, né? Ela não tem nem muito como a gente sente, a gente vai sentir muitas coisas, né? Isso, de certa forma, é um pouco do treinamento, quem é da saúde mental, mas é normal sentirmos muitas coisas. Quanto mais a gente sentir, melhor a gente vai estar ajudando aquele paciente. Então, e essa escuta pode ser feita mais... Por isso que as campanhas atualmente, Setembro Amarelo, são mais voltadas até para as pessoas que estão próximas a quem está passando um risco. A pessoa que está no risco, ela está, às vezes, só olhando para aquilo. Mas quem está do lado conscientizado e prestar atenção, vai poder escutar, vai poder abordar, vai poder perguntar. Então, o mais importante, assim, é quem está próximo poder escutar. A Joana Pérez, muito boa palestra. A Marina Menuzzi, dicas excelentes, parabéns e muito obrigada. Ricardo Zaslavski, de novo, excelente palestra, realmente baseada em evidências. A Kátia Rodrigues, também, parabéns pela apresentação, muito didática e consistente. O José Pereira Souza, parabéns, excelente palestra. O Lucas Tavares, também, excelente. E a Marina te respondendo, dizendo que vai te encaminhar um e-mail, então, para te poder mandar o material. A Dulce Rigoto, parabéns pela ótima palestra. A Kátia, de novo, obrigada por responder tão belamente. Sobre a escuta. Que bom, Kátia. Bem, pessoal, perguntas? Fiquem... Estão aparecendo outras aqui, deixa eu... A nossa... Vamos ver quem eu li aqui, campanhas, né? Eu já li aqui. A Márcia Potter, poderia falar um pouco sobre a abordagem de autolesão não suicida? Tá. A autolesão não suicida, primeiro ponto, assim, eu não gosto muito desse nome não suicida, tá? Porque ela é bem suicida também. Ela é um fator de risco para suicídio, tá? Então, assim, a gente não fica muito no não suicida e suicida, tá? Apesar dos estudos falarem disso, o mais importante é identificar qual é a motivação para isso, tá? E são várias. E só conversando com o paciente que a gente descobre. Então, pode ser para buscar alguma atenção, para se vingar, para não tentar suicídio, porque a pessoa tem um funcionamento muito autopunitivo ou perfeccionista que não admite errar. Tem pessoas que gostam da sensação de se desafiar, quase como se fosse um vício. Então, vários desses fenômenos são diferentes. E abordagens, tem várias das mais diversas. Às vezes tem comorbidades, né? O mais comum, transtorno de personalidade borderline, que está lá dentro dos critérios pessoas que se automutilam, né? O nome da automutilação. Até o transtorno estão pensando em criar um transtorno para diferenciar pessoas que não têm o critério para transtorno borderline e que se auto-lesionam. Mas isso não vem ao caso. O mais importante é entender aquele fenômeno. E aí tem várias abordagens, assim, né? Falando de estudos, assim, a terapia cognitivo-comportamental ela é mais prática para essas coisas quando envolve comportamento, né? Então, não que outras psicoterapias não possam ser feitas, elas podem até ser feitas num segundo momento, mas então a gente tem atualmente que mais se faz é a DBT, que é a dialética, né? Terapia comportamental dialética, porque ela tem lá treinamentos de habilidades que vão ajudar o paciente a usar outros recursos na hora de trocar a autolesão por esses recursos, e aí se ganha tempo para poder entender mecanismos, motivações, né? Sair de uma coisa um pouco mais primitiva corporal para algo que fique mais compreendida e representada na mente. Aí também tudo a ver com psicoterapia psicodinâmica, né? Tá, eu acho que é isso, no geral, da autolesão não suicida. E agora a gente tem aqui uma pergunta da Andréa Peastro, nossa diretora científica. Oi, Déia. Ela pergunta, campanhas como Setembro Amarelo têm impacto na prevenção de tentativas de suicídio? Isso já foi medido? Pois é, esta é uma preocupação que eu tenho. Tá? No Brasil, eu não tenho notícias de se isso já foi medido.
tá? Algumas campanhas de conscientização em outros países já foram, mas assim, é que existem vários tipos de campanhas, né? É diferente de a gente falar, por exemplo, do câncer, o câncer, enfim, se conscientiza e vai buscar uma consulta, é uma medida só, para a pessoa que tem risco. No Setembro Amarelo, eu tenho receio, por exemplo, de frases que são colocadas de forma ruim. Por exemplo, escolha viver, né? A pessoa não consegue escolher, a pessoa que está em ideação suicida. Ela não, muitas já escolheram morrer, inclusive, né? Não é uma questão de escolha. Então, eu acho que teve uma campanha um tempo atrás que ela falou muito do alguém que está do seu lado pode estar passando por isso, né? Eu achei muito boa aquela campanha porque eu acho que conscientiza as pessoas a pensarem sobre a campanha é para quem não tem risco, para poder reconhecer. Então, assim, eu acho que precisamos testar, tá? Porque não sei, assim, pode até ter efeito negativo, né? A gente não sabe. Daqui a pouco uma campanha colocada mal pode até dar mais não que dá ideia, né? Porque perguntar individualmente, pegar uma pessoa e perguntar, olha, tem pensado, enfim, tu dá a oportunidade de conversar, né? Mas quando só joga a informação, isso pode ter as mais diversas interpretações e é muito comum um paciente que está, por exemplo, deprimido fazer uma distorção, né? Então, não temos essa resposta. Seguem chegando perguntas aqui, já deixa eu só... Acho que eu li uma outra aqui, ó. Quando indicado lítio, considerando as indicações e quanto indicações dele, qual a dose usual? Bom, aí depende do paciente, né? Aí tem que ver. Primeiro, se não tem contraindicações, a dose é pela litemia. A gente vai ter que tentar encontrar uma dose, às vezes inicia com 600 miligramas, 900, mas eu sempre meço a partir de 600 a litemia e depois subo, né? Mas a litemia entrando acima de 0,5 ali, 0,6, né, até 1,2 a gente tem uma eficácia. Então ele tem que estar sim na litemia mesma para tratar tanto o transtorno de depressão bipolar quanto para tratar a mania. Tá? É pelo exame de sangue de litemia. A Marina, tu estava falando aí da campanha do Setembro Amarelo, ela disse exato, perfeito, precisa se cuidar muito dessas frases. A Joana Pérez pergunta, como diferenciar a rebeldia da adolescência com risco real de suicídio? Exemplo, a adolescente de ter plano suicida somente quando não consegue o que quer. Aqui nós temos que ter um cuidado, tá? Porque é comum, vocês viram, 17% lá de ideação a taxa, né? Isso é uma taxa que gira em vários países, então não é só uma questão cultural. Eu acho que se o adolescente está falando nisso, tá? Ele tem que sim ser avaliado, tá? Ser avaliado, porque às vezes pode até ser uma coisa que tem a ver com chamar atenção e rebeldia, mas como o adolescente ele tem uma dissociação entre o comportamental e às vezes o pensamento, né? Ele tem mais impulsividade, eles fazem às vezes algumas ações que podem colocar em risco. Então, assim, a princípio, quando se fala, se escuta, se tenta entender a razão sem julgar, né? O ideal é assim, a pessoa está dizendo que, bom, se tu não me dá isso, sei lá, eu vou me matar. Vai mais a pena a gente pegar e entender assim, mas o que tu sente quando eu te digo que tu não vou te dar isso, assim, né? Para tentar fazer uma conexão do que ele falou com o sentimento. Essa é o mesmo mecanismo da autolesão lá, que a gente falou, e é o mesmo mecanismo, às vezes, dessas ameaças, assim, né? Que a gente precisa dar um significado, porque está muito imaturo ainda a representação na mente, né? A frustração versus, então, vou me matar, né? Isso precisa ser tratado, né? Então, a pessoa precisa... Isso é muito disfuncional, se a gente for ver, né? Não é a maioria dos adolescentes que fazem isso, enfim. Então, de alguma forma, precisa de abordagem. A outra pergunta é da Maria Glaucia. Você tem estudos sobre aumento de depressão na pandemia? Eu não me lembro diretamente, assim, eu vi estudos sobre aumento de depressão e de ansiedade em profissionais de saúde durante a pandemia, tá? Porque é meio óbvio, assim, mas de forma global na população aí teria que é meio complicado, são estudos assim, né? A gente vai poder saber isso agora, acho que dá pouco na virada do outro ano, porque aí vão ter os dados de 2020, enfim, né? Mas assim, provavelmente tem, tá? Pelo menos assim, depende do grupo, tá? Aí a gente pode ser que um grupo até tenha melhor, às vezes, né? Pega aquela pessoa muito isolada, aí tem que ficar todo mundo em casa, a pessoa fica feliz, fica melhor, até eu vi isso acontecer, tá? Não que seja boa a pandemia, mas assim, ela tá mais abordada. Pega lá um profissional de saúde sobrecarregado, ele entra, às vezes, num burnout, enfim, às vezes pode fazer um quadro depressivo. Então, né? Talvez a gente possa fazer mais ano que vem aí um
uma fala na PRS, né, sobre a epidemiologia dos transtornos mentais pós-pandemia, né, o que realmente aconteceu, né? Porque vocês viram que o suicídio deu uma diminuída, né? E as hipóteses são aquelas que eu apontei, são hipóteses, a gente não sabe por quê, nem se vai aumentar depois. E a gente ouve isso, né, eventualmente, assim, essas pessoas que têm sintomas mais de introjeção, mais fóbicos, que tinham muita dificuldade com interação, e que agora com a pandemia tem que ficar em casa, então tá confortável, tá... Resolveu. Né? O problema vai ser depois, né? Quando tiver que daqui a pouco sair de novo, enfim. Agora, durante a pandemia, tem que ficar mais em casa, então... mas, enfim, aqui os nossos comentários e perguntas encerraram. Jader, eu não sei se quer fazer algum outro comentário antes da gente encerrar. Eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez aí, né? Assunto que gera bastante perguntas e que bom, né? Eu fico à disposição, nunca acaba estudar esse assunto, sempre a gente... Por isso que eu achei legal hoje trazer bem isso, assim, abordagens em evidência, para a gente poder revisar o papel do psiquiatra, o papel do psicólogo, e também dar as pessoas que não são da área pensarem como que é feito e também qual é o seu papel. Então, aí eu agradeço mais uma vez, tema importante, estou sempre à disposição. A gente é que agradece muitíssimo a tua disponibilidade, essa palestra excelente, tenho certeza, pelos comentários aí que todo mundo curtiu, aproveitou muito e chamou atenção exatamente de uma forma didática para coisas tão... didática, concisa para coisas tão importantes que a gente tem que levar em consideração quando está pensando no assunto, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente espera poder contar contigo aí numa próxima. Boa noite, obrigada, pessoal, por terem participado aí. Até uma próxima para todo mundo. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.